gente faz no casos de autistas que precisam de sedação para serem tratados? Todos os casos precisam de sedação? Porque eu ouço muito isso, né? Muitas mães, meu filho tá com uma cárie, mas eu preciso de um local que precise de sedação. A gente teve uma experiência, a criança pode até falar sobre a experiência que a gente teve, mas eu queria saber, todos os casos a gente precisa de sedação? E se... qual o critério que eu tenho que ter, que cuidado que eu tenho que ter, porque a sedação é algo importante, né? É algo que mexe ali com o organismo, a gente tem que ter um certo cuidado. Isso, então. Que a gente fala bastante? O nosso objetivo é que a minoria dos casos sejam tratados com sedação. E a gente tem vários artifícios para isso. Então, a gente faz várias consultas de condicionamento. No caso dos autistas, eles entendem o que a gente pede, o que a gente fala. Eles entendem, principalmente as pessoas que mais se comunicam com eles, que são os pais, os responsáveis, os cuidadores, os irmãos. Então, a gente tem como condicionar. Então, o que a gente indica? Na minoria dos casos, sedação, tá? Agora, a gente tem um protocolo e uma maneira de condicionar essa criança, condicionar esse paciente para que ele não precise de sedação. Mas existem casos que precisam de sedação. Então, falando de sedação, é um método seguro? É um método seguro. Todos os dentistas podem sedar, tem essa habilitação, segundo o Conselho Federal e Regional de Odontologia, mas a gente indica que que se faça com profissionais que tenham habilitação, que tenham conhecimento, que tenham estudado muito sobre o assunto, porque a sedação, tem alguns tipos de sedação, então essa é uma dúvida que eu acho que é muito frequente nos pais, assim. A sedação pode ser por via oral, por medicamento. A sedação pode ser pelo óxido nitroso, que é inalatório. Pode usar junto o inalatório e a medicação. E anestesia, a gente pode chamar o anestesista também, que faz a sedação endovenosa, mas a minoria dos casos precisam. Então, o que a gente indica? Que seja algo muito consciente, né? Então, procure um profissional que realmente esteja habilitado e que saiba fazer, mas evite, porque existe como evitar e a gente faz isso, atende com sedação a minoria dos casos. Qual que é a maior incidência de sedação? Em pacientes que vão com trauma. Porque aí a gente vão com trauma, o que eu quero dizer? Vão já com dor, vão com cárie, vão precisando tratar canal, vão precisando extrair dente, porque a gente não tem tempo de fazer o condicionamento. Por isso a importância que eu te disse de levar desde muito cedo, porque aí a gente condiciona e a gente não precisa sedar, entendeu? Porque é o que a gente não quer fazer, a gente quer evitar, tá? Mas quando a gente faz, é seguro. Então tem muitos pais que ficam muito inseguros. Não vou sedar, não vou sedar. Se precisa, né, claro, com um profissional habilitado, um profissional consciente, responsável, não tem problema nenhum, tá? A criança fica uma sedação consciente. Então a criança fica consciente, fica responsiva, alguns dormem e tal, mas quando a sedação é leve, até a maioria não dorme. Então sim, bastante seguro quando feito, né, com o profissional e com a pessoa certa, mas em poucos casos necessário. Você tratou 2 cáries do Luiz sem sedação. Como que foi essa experiência? Maravilhosa, gente. Foi maravilhosa. É super gratificante, assim. Eu sou apaixonada, sempre fui apaixonada por criança, e atender criança, seja ela qual for, para mim é uma delícia, porque eu acho que eles são verdadeiros, eles são sinceros. Então a gente, quando termina um atendimento, a gente recebe um abraço, recebe um beijo, a gente sabe que aquilo é real, é verdadeiro, né?
E o Lu foi super tranquilo, foi uma experiência muito divertida. Todo mundo no consultório ria. Era o Pedro, a Ana dando risada, o Pedro, irmão do Lu, né, o filho da Ana. E as meninas lá, a Gia, auxiliar, a doutora Camila estava no dia também, a Vanessa, davam risada, porque a gente riu muito, porque como a gente se conhece, a gente tem amizade, e isso é importante colocar até para os outros pais. É muito importante, muitas vezes a gente indica, antes de levar a criança até a clínica, fazer uma consulta com os pais responsáveis, ou cuidadores, enfim. Por quê? Porque é importante entender em que cenário aquela criança está inserida e como que aqueles pais entendem o tratamento, até onde eles permitem isso ou não. Então, por conhecer a história do Lu, por conhecer a sua história, por conhecer vocês, foi muito fácil, porque eu sabia exatamente como eu podia tratar. Eu sabia até onde eu podia ir, o que eu não podia, se podia conter. Uma coisa importante de falar é contenção, né, da criança. Então, o Pedro ajudou na contenção, você ajudou, porque muitas vezes precisa, não é porque a gente faz à força, a gente não indica fazer nada à força, tá? Mas é porque ele mexe muito as mãos, né? E isso é normal em crianças autistas. E mexendo a mão, a gente tá mexendo com os instrumentos ali que são perigosos e pode acabar machucando tanto ele quanto o profissional, as pessoas que estão por perto. Então é uma questão de segurança. No caso do Lu, a gente fez a contenção por isso, porque ele queria ficar se mexendo. Mas o episódio engraçado foi a água, que todo mundo riu. E a Ana falou que o Lu adorava a água. Eu falei, mas como assim adora água? Não, ele gosta de jogar água mesmo no rosto dele. Eu falei, não é possível, gosta. Ela falou, pode jogar. Eu peguei a seringa e joguei água no rosto do Lu. Ele ficou feliz, começou a dar risada. Aí todo mundo riu. Então é importante isso, conhecer a família, conhecer a criança, conhecer o cenário, porque a gente trata de maneira individualizada e aí a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a família também está cooperando, como essa realidade dentro do lar, aquilo que eu disse de conscientizar e falar bastante em casa sobre o assunto, isso ajuda demais. Então a gente orienta tudo isso, às vezes a gente precisa fazer mais de uma consulta de condicionamento, primeiro com os pais ou responsáveis. Porque eles precisam entender como eles devem agir. Muitos não sabem, aprendem no instinto, né? E podem estar fazendo errado e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum errar, né? Agora, a partir do momento que aprendeu, aí tem problema. É verdade. Gabi, como que os pais escolhem esse profissional, né? Que critérios que a gente tem que ter para escolher esse profissional? Olha, gente, eu acredito que profissional especializado é sempre muito importante. Então, você tem que escolher um profissional que é especialista, que tem experiência no assunto, isso é importante. Mas mais importante que isso é você sentir que aquela pessoa é uma pessoa que tem empatia, que é uma pessoa que ama o que faz, que gosta do que faz, que sabe o que está fazendo, né? E principalmente eu acredito nesses casos de pessoas atípicas, porque muitas vezes a gente não precisa ter empatia só pelo paciente atípico, a gente precisa ter empatia pela família, pela história. Então, claro, um profissional, quando é indicado por algum amigo seu, colega, muito melhor, mas muitas vezes você vai no lugar e você tem que se sentir bem e você tem que ter segurança de que aquele profissional sabe o que está fazendo. E, claro, se for o caso de querer investigar um pouco mais, vá buscar. Hoje, com as mídias sociais, enfim, tudo que a gente tem, rapidinho você acha se é uma pessoa habilitada, se não, qual é o histórico daquilo, né? Mas eu acredito que o principal fator na questão da pessoa atípica é a empatia, mais do que qualquer outra coisa.